Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Meu e voltamos agora a falar de estaduais, né? Por enquanto a gente está falando de estaduais do Rio e de São Paulo, né? E vamos até os tempos atual, né? É uma longa jornada, mas vai valer a pena, né? Nesse período tô pensando em falar em alguns estaduais, não ano a ano, mas alguns estaduais assim que marcou, né? Tipo lá do Sul, Santa Catarina, Paraná, em Minas, Bahia, enfim, né? Algum assim que foi marcante, né? Seja dos grandes, seja de alguma zebra, né? Mas enquanto isso, enquanto eu não vejo, né, um espaço para encaixar, a gente vai fazendo assim, né? E consequentemente também tá fazendo da Copa do Brasil e Libertadores, enfim. Uma hora eu dou um jeito aí, tá? E chegamos agora no estadual de 73, o Carioca de 73. E o regulamento, meus amigos, os caras conseguiram fazer caca, sabe? O que estava dando certo em 71, 72, em 73 eles inovaram, né? O estadual de 73, né, foi muito maluco. Eu vou tentar explicar o regulamento, tá? Não sei mais ou menos quais critérios tem a ver, etc. Mas eu vou tentar explicar. Vamos lá. Primeiro, são 12 times. Primeiro turno, os times jogam entre si, blá, 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 tá? E aí o campeão do primeiro turno, atenção, enfrenta o campeão da chave A do terceiro turno. Ou seja, não pega o campeão do turno e já joga lá para o triangular. Ainda tem que enfrentar um campeão do terceiro turno lá de um grupo. E enquanto que os outros 7, né, além do campeão, avançam para o segundo turno. Aí no segundo turno, 8 times, mesma coisa. Eles se enfrentam entre si, papapá, papapá. E aí o campeão desse turno enfrenta o vencedor do grupo B do terceiro turno. Pasmem! Ah, não, mano. Eu não entendo esses regulamentos, sabe? Tem hora que eu nem sabia desse regulamento, sabia? Foi recente que eu descobri aí, falei, meu Deus, que regulamento tosco, né? Mas vamos continuando aqui. Aí chegamos no terceiro turno, 8 times, né? Só que agora são divididos em dois grupos, né? 2 de 4, né? O grupo A e o B. Só que aí os times do grupo A enfrentam do grupo B. Caso um time vencesse um turno de seu grupo no terceiro turno, era classificado diretamente para a final do campeonato. Que foi algo que aconteceu, por exemplo, com o Fluminense, né? Já a gente fala do Fluminense. E é isso, né? E enquanto isso, os times lá se enfrentavam uma espécie de semifinal para definir o outro classificado para a final. E acho que deu para entender mais ou menos, né? Eu espero que sim, viu? Confesso que tentei, tá? Não sei se foi mais ou menos esses moldes, mas tentei. Mas meu Deus do céu, que regulamento escroto. Ai, vamos falar do campeão, né? O campeão de 73 foi o Fluminense, né? O Fluminense tinha um time forte ali. Um time que começou mal o primeiro turno, né? Fez uma campanha fraca, só que avançou, né? Porque os 8 ali avançavam, né? Segundo turno, né? Fluminense e Vasco disputaram o título ali do segundo turno. Acabaram empatados em pontos e aí fizeram um jogo extra. E o Fluminense ganha o segundo turno, ganha de 1-0 do Vasco. E aí com isso o Fluminense, né, avança, né? Terceiro turno, o Fluminense ganha seu grupo, que foi acho que o grupo B, se não me engano. E fez um jogo extra, né? Porque o grupo B lá terminou empatado, né, em pontos com o Botafogo. Aí o Fluminense ganhou e disputa a final do campeonato, né? Porque o Fluminense ganhou um turno, ganhou esse grupo, né? Que tinha essa vantagem doida aí. E aí já foi direto para a final. E o Fluminense esperou, né? O vencedor, né? O outro vencedor, que foi Flamengo e Vasco. O Flamengo avançou, né? E aí a final foi entre Flamengo e Fluminense. Fla-Flu de novo, né? E um detalhe, né? O Fluminense tinha a melhor campanha. Se o Fluminense ganhasse o jogo, ou até mesmo empatasse, o Fluminense seria campeão. Ou não, acho que o Fluminense se ganhasse seria campeão. Mas acho que se houvesse um empate ou vitória do Flamengo, aí haveria um jogo de volta. E o Maracanã naquele dia, acho que dia 22 de agosto de 73, se não estiver errado, acho que é essa a data. O Maracanã estava com um dia chuvoso e tal. E o Fluminense ganhou do Flamengo, né? Manfrini acabou com o jogo, né? Ele fez 2 ou 3 gols, se não estiver errado. O Fluminense bateu o Flamengo 4-2 e assim foi campeão carioca de 73. Né? O Fluminense foi o melhor desde o começo, né?
Mesmo com esses regulamentos meio louco aí, o Fluminense sobrou no campeonato e foi campeão. O time base daquele Fluminense era Félix, a defesa com Toninho, Brunel, ou Brunel, não sei, acho que é Brunel, Assis e Marco Antônio, Carlos Alberto Pintinho, Kleber e Marquinhos, Dionísio, Manfrini e Lula. E o técnico era Duque. Se a gente olhar, não era um time assim tão forte como estava nos anos anteriores, né? Mas era um time competitivo ainda, enfim. O Fluminense soube, né, jogar com regulamento, soube, né, mostrar força nos clássicos e acabou sendo campeão. Agora vamos falar dos grandes, né? O Botafogo, naquele campeonato, priorizou a Libertadores, né? Ele estava jogando a Libertadores também. E por causa disso que o Botafogo sequer ganhou um dos 2 turnos, né? O time não foi bem no primeiro, não foi bem no segundo, né? No terceiro turno, né, o Botafogo jogou no grupo B e termina empatado com o Fluminense, né, em pontos. Aí eles fizeram um jogo extra, só que o Fluminense levou a melhor e assim o Botafogo acabou ficando de fora das finais. Flamengo. O Flamengo tinha um time forte, era favorito, né? Acho que se a gente comparar com o elenco do Fluminense, acho que o Flamengo era um pouquinho melhor, né? No primeiro turno o Flamengo ganha, né? Bate o Vasco por 1-0 no jogo do título da Taça Guanabara. E aí o time relaxa nos 2 turnos, né? Só que aí enfrenta o Vasco, que ganhou o grupo A do terceiro turno, né? E nesse confronto definiu o vencedor para enfrentar o Fluminense. O Flamengo tinha a melhor campanha que o Vasco, né? Segurou empate sem gols ali e fez a final com o Fluminense. Só que aí todo mundo sabe, né? O Fluminense foi campeão, vencendo 4-2. E o Flamengo acabou sendo vice-campeão. Por fim, chegamos no Vasco, né? O Vasco, podemos dizer que foi, de certa forma, prejudicado pelo regulamento, né? O Vasco, no primeiro turno, quase ganhou, né? Perdeu ali pro Flamengo. O time disputa a final extra do segundo turno, né? E perde também do Fluminense. Só que aí, no terceiro turno, né? O Vasco ganhou o grupo A, né? Assim, somando o terceiro turno todo, o Vasco tinha que ter jogado a final, né? Mas só que o regulamento previa ali que, né, tinha um confronto ali com o vencedor de um dos turnos anteriores, né? Que foi o Flamengo, no caso, né? E nesse jogo, para definir o finalista, né? Numa espécie ali de semifinal, sei lá. O Flamengo levou a melhor, empatou, né? E como tinha a melhor campanha, o Vasco acabou dançando e acabou eliminado e teve que ver navios, né? Enfim. E é isso, galera. Esse foi o Campeonato Carioca de 73, um campeonato louco, né? Com esse regulamento esquisito, maluco aí. E o Fluminense foi o campeão, né? E vamos encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, compartilhe e falou!